Muito bem, este é a Conexão Futura, ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet, no nosso site. Você pode acessar aí o futura.org.br para conferir o nosso programa ao vivo também na tela do seu computador, de qualquer parte do mundo, e logo aqui embaixo assistir aos nossos vídeos de entrevistas que já exibimos aqui no Conexão e muito mais. Bom, em dezembro do ano 2003 foi sancionada a Lei Federal de número 10.826, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e sobre o Sistema Nacional de Armas. Mais conhecida como Estatuto do Desarmamento, a legislação provocou queda de quase 13% na taxa de homicídios do país, segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Dados que são contestados por deputados que tentaram aprovar no fim de 2014 um outro projeto de lei que revogaria pontos importantes em relação à restrição da venda e circulação de armas no país. Essa discussão deve voltar ao Congresso Nacional a partir de fevereiro, com o fim do recesso parlamentar. Então, no programa de hoje, vamos discutir aqui a repercussão do Estatuto do Desarmamento nos índices de violência e no número de assassinatos cometidos com arma de fogo em território brasileiro. É um assunto que tem a ver com a segurança de todos nós, então não perca e participe da nossa conversa. Então, recebo aqui no estúdio hoje o Michael Mohallen, ele é professor da FGV Direito Rio. Tudo bem, Michael? Bem-vindo. Obrigado. Também com a gente aqui no estúdio está a Carolina Ricardo, ela é analista sênior do Sou da Paz. Tudo bom, Carolina? Tudo jóia, obrigada também. E também conosco aqui no estúdio está o Coronel Ubiratã Ângelo, ele é coordenador de Segurança Humana do Viva Rio. Coronel Ubiratã, bem-vindo à Conexão. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, você de casa, como eu disse, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente sobre uso, porte de armas, sobre restrições ou não. Qual a sua opinião? Mande aí mensagens para a gente nas redes sociais, aproveito aqui e coloco para você o nosso facebook.com/canal Futura Oficial, é o nosso perfil aqui na rede social, que você já pode curtir, comentar, compartilhar esse post aqui, que daqui a pouquinho eu trago a sua participação. Também aproveite para mandar tweets para a gente, o nosso perfil também é Canal Futura aí no Twitter, ou ainda se você quer participar, não está ligado aí no computador e quer ligar para a gente, pegue o bom e velho telefone, Disque 0 Operadora 21 2273 5020. Enquanto você faz isso, eu começo o nosso bate-papo aqui. Mais uma vez, bem-vindos os três ao nosso programa de hoje. Nesse tema importantíssimo, né? A gente discute tanto a questão da segurança pública e, querendo ou não, segurança pública tem a ver com o número de armas que estão disponíveis aí pelas ruas de todo o nosso território. Quero começar a ouvir o nosso amigo Michael Mohallen, que está aqui falando pela FGV Direito em relação à legislação brasileira, né? A gente tem essa legislação, o Estatuto de 2003. Como era antes? O que a legislação brasileira previa antes do Estatuto em relação à venda e porte de armas no país? Então, boa tarde a todos. O Estatuto do Desarmamento, para quem a gente fala Estatuto, às vezes as pessoas não entendem, o Estatuto é uma lei, nesse caso é uma lei criada em 2003, e uma lei que estabelece, dentre outras coisas, 4 principais pontos. O primeiro dele, que você falou, é o Sistema Nacional de Armas. Na verdade, ele não foi criado com essa lei, mas a lei procurou modernizar o Sistema Nacional de Armas, que é uma logística dentro do Ministério da Justiça que procura entender quem fabrica armas, para quem ela é vendida, quem são os consumidores desses armamentos, etc. O segundo ponto é regular a comercialização de armas, quem pode registrar, o que deve fazer aquele que quer ter uma arma na sua casa e que, portanto, qual é o procedimento para isso. O terceiro ponto é o porte de arma, quer dizer, quem pode carregar uma arma por aí. Então, a lei inovou nesse sentido de proibir que civis possam portar armas na rua, etc., a não ser aqueles que são autorizados pelo Estatuto do Desarmamento. Então, há categorias explícitas ali. Os policiais, enfim, mesmo privados, quem faz segurança privada e algumas outras categorias que estão ali na lei. Então, essa foi uma inovação do Estatuto do Desarmamento. E o quarto ponto importante também é que alguns crimes traz alguns tipos penais ligados ao porte, ao uso da arma, o uso ilegal e o porte ilegal da arma, e cria alguns tipos penais novos, como o tráfico internacional de armas, enfim, comércio ilegal de armamentos. Então, essas são as inovações, muito brevemente, do Estatuto do Desarmamento. Muito bem, o Michael citou
a questão do Estatuto ser uma lei. Essa lei está disponível na internet, a gente fala muito aqui sobre legislação e tudo mais. Você deve buscar aí para ler um pouco mais sobre as leis, se informar antes de fazer a sua opinião, de decidir por um lado ou outro, ou de fato para poder opinar também sobre o assunto. Então você pode acessar o site do Planalto e tem lá na íntegra. Aqui pode parecer só um monte de letrinhas agora que eu estou mostrando para você, mas você acessa aí no seu computador, você consegue facilmente em qualquer buscador, você coloca ali Planalto, Estatuto do Desarmamento, você consegue achar esse texto na íntegra aqui, publicado de 22 de dezembro de 2013, a Lei 10.826. Agora, Carolina, você que está no Sou da Paz, a gente sabe que vocês têm acompanhado a questão das estatísticas. Eu citei aqui um dado do IPEA mostrando uma redução no número de homicídios, dados contestados por alguns parlamentares, enfim. Agora, pelos dados que vocês acompanham, de fato, é possível fazer essa comparação de diminuição do número de homicídios no país a partir da aplicação do Estatuto do Desarmamento? Claro, é possível. É óbvio que as estatísticas elas sempre são interpretáveis, né? E de fato quem defende o armamento sempre se contrapõe à tese de que o Estatuto teve um impacto na redução do homicídio. Mas o fato é que antes de 2003 o Brasil vivia um aumento ininterrupto por mais de 10 anos nos homicídios. Foi com a aprovação do Estatuto do Desarmamento, e não com a sua simples aprovação, mas com a colocação em prática das medidas que ele prevê, que a gente começou a viver a primeira queda dos homicídios depois de mais de 10 anos de crescimento. Então, em 2004, 2005 e 2006, a tendência de aumento se reverteu. E isso claramente está ligado à retirada de armas em circulação, porque quando o Estatuto foi aprovado, foi o momento em que houve mais esforço para tirá-lo do papel. Então, houve campanhas de recolhimento de arma, as polícias começaram a ter mais ferramentas para fazer a apreensão de arma, que é fundamental. Esse banco de dados, esse sistema que o Michel se referiu, ele começou a organizar e registrar melhor as armas e, principalmente, os civis, as pessoas normais, elas pararam de poder portar arma na rua. Então, foi um momento importante em que a gente viveu a primeira redução de homicídios, até porque os homicídios nesse período eram homicídios por motivos banais, a briga de trânsito, a briga de bar. Então, tirar a arma como catalisador dessa história, você acaba minimizando os conflitos letais. Então, essa foi uma tendência importante e que hoje, quando a gente analisa os dados do Brasil, a gente viveu um novo aumento, né, nos índices de homicídio no país, esse é um fato. Claro, são muitos outros fatores também que interferem na redução de homicídios. E também a gente tem que fazer um recorte por cada estado, há realidades muito diversas, né, nesse país tão grande como é o Brasil. É isso que eu ia dizer, quer dizer, primeiro, a política de controle de armas, ela deixou de ser tão forte e prioritária como foi entre 2004, 2006 até 2007. Então, houve não foi mais priorizada. Então, quando a gente analisa os dados do Brasil, embora tenha havido um aumento, quando a gente analisa por estado, a gente percebe que os estados que têm reduzido o homicídio são aqueles que implantam o Estatuto do Desarmamento. São aqueles que organizam o trabalho policial para retirar a arma de circulação. São aqueles que fazem campanhas de entrega voluntária de arma. Pode citar alguns exemplos de estados? Posso, claro. Por exemplo, o próprio estado de São Paulo e, mais atualmente, o Espírito Santo. É um estado que, embora tenha vivido grandes altas nas taxas de homicídio. Altos índices de violência. Né? Tem vivido uma queda importante porque, obviamente, tem uma política de segurança pública cuja uma das prioridades é a retirada de armas de fogo de circulação. O estado de Pernambuco, o próprio Rio de Janeiro. Enfim, então a gente precisa olhar esses dados e, obviamente, não é uma relação tão simples, né? O que acontece, é comprovado, não só no Brasil, é que menos armas em circulação são menos mortes. Então a gente precisa ter clareza disso, acreditar nesses dados, porque quem defende o armamento vai sempre querer desacreditar isso, porque tem um outro interesse. Tem interesse que mais armas sejam vendidas, que mais armas circulem. Quando o que a gente quer é garantir segurança pública, garantir segurança coletiva e não esse direito individual provocado pelo medo que aparentemente a arma dá, que seria o direito à defesa. Muito bem, deixa eu aproveitar e colocar na tela para você também o site do Sou da Paz, você pode acessar aí soudapaz.org para acompanhar aí as campanhas que eles participam e tem aqui dentro, inclusive, um dos estudos de onde vêm as armas do crime, um estudo muito interessante aí sobre armas apreendidas lá em São Paulo em 2011 e 2012. Aqui você consegue entender um pouco mais também sobre a situação da violência pública no país. Muito bacana se acessar aí depois com calma e ler esse estudo na íntegra, soudapaz.org.
Quero saber do Coronel Biratã, que está aqui com a gente também no estúdio, né? A gente falou da questão do estatuto regulando quem pode e quem não pode. Sabemos que os policiais, enfim, os policiais são uma das categorias que estão incluídas, obviamente, no porte de armas. O que mudou para o policial na dinâmica do trabalho, por exemplo, a partir do estatuto? Mudou alguma coisa? Muda sim. Né? E a nossa expectativa é que mude mais. Para você ter uma ideia, se eu lhe fizer a pergunta, você tem carro, eu não preciso da sua resposta. Com o seu nome ou com o seu CPF, eu vou saber se você tem um carro, qual o ano, o modelo, quando você comprou. E se você, a menos que você o vender fora da formalidade, ele vai continuar no seu nome, então eu vou entender que seja seu. Carro não foi feito para matar, embora mate. Agora, a arma, não adianta você me dar o seu nome. A partir de 2003 é que começou essa preocupação com algo que foi feito com toda a intenção de letalidade, que é a arma de fogo. Né? Até te perguntou ao professor, embora a nossa faixa etária provoque uma certa distância, nos cursos de direito, pelo menos da minha época, existiam, quando falava em homicídio, existiam 3 figuras que estavam sempre presentes: Tício e Caio, que eram as figuras, que era Tício, que matava Caio, e sempre era por arma de fogo. Então não é à toa que os juristas, os professores, traziam esse modelo da arma de fogo. Por quê? É o que mais provoca o homicídio na vida urbana, no dia a dia. Claro, assim como o carro, embora o carro não tenha sido feito para matar e mata, a arma foi feita, e sem esse controle, você tem uma série de dificuldades, desde quando você encontra alguém com uma arma de fogo, né, para você saber se aquela arma tem procedência, não tem procedência, porque eu duvido que alguém ande com a arma legal, com a documentação em dia nas ruas. Então, olha quanta dificuldade que a melhora do estatuto pode trazer, o término dessa dificuldade para o policial de ponta, o PM que está lá na ponta, até a delegacia, para facilitação do controle. O controle do carro, o controle da manutenção dos equipamentos protetivos, como o cinto de segurança, airbag, etc., reduziram bastante a letalidade dos acidentes. Reduziu acidentes e letalidade do acidente. Então, é um absurdo dizer que o controle da arma não vai auxiliar na redução da letalidade da arma, na letalidade da vida urbana. Esse é o primeiro ponto. Até porque, lá no Tício Caio, a nossa percepção do homicídio era aquele que eu quero matar. O Tício quer matar Caio. Se ele não tiver arma de fogo, ele vai dar uma pedrada, etc. E tal. Mas existem outras modalidades do homicídio, que é aquela ocasional. É aquela briga do vizinho. Né? Em vez de falar aquele nome impróprio, que eu não vou falar aqui agora, mas que o outro pode entrar no ouvido e sair pelo outro, né? Em vez de sair uma discussão verbal, o cara fica mais macho. Essa é a linguagem que o policial usa. Ele vai e mete a mão na arma e se sente macho. E às vezes ele não tem todos os elementos, já não tem a legalidade, já não tem o adestramento, né? Não sabe utilizar o princípio da oportunidade, e quando chega na hora de atirar, ele tem medo. Isso no vizinho. Imagina se for um criminoso. Né? Mas, de qualquer maneira, alguém vai ser vitimado por esse disparo. Sem dúvida. E se não tiver uma arma na hora, uma vida pode ser salva na hora que aquele cara passar por aquele momento de estresse. O da briga de trânsito, é claro que caiu. O das respostas. Ora, se eu tenho menos cidadãos andando armados, a abordagem policial no trânsito vai ser menos repressiva, menos coercitiva. Ela vai ser mais com busca a controle dos equipamentos de trânsito, controle da documentação. Então, uma série de coisas reduz bastante a letalidade, o risco do policial nesse sentido. Por outro lado, tem outras coisas que tem que melhorar ainda nessa questão. Sem dúvida. A gente já está recebendo várias questões aqui do pessoal de casa. Eu aproveito para chamar você que ainda não mandou sua pergunta. Tem Facebook, tem Twitter, tem telefone. Os contatos entrarão todos aí na tela para você. Só antes da gente passar para as perguntas do público, tem uma questão importante em relação às estatísticas e aos números, ainda que eu queria ouvir a Carolina, que é a questão da população negra. A gente tem acompanhado aí até uma campanha recente da Anistia Internacional divulgando isso, que na mesma proporção que diminuiu o número de mortes de jovens brancos, aumentou na mesma proporção, em cerca de 30% aí, o volume de mortes entre jovens negros. E isso também tem uma relação direta com o acesso às armas, legais ou ilegais, nas ruas. Claro, esse percentual de jovens negros mortos são mortos prioritariamente por armas de fogo, né? E qual é o perfil desse jovem negro pobre? É o pobre que mora na periferia, onde de fato a arma circula, né? E onde a arma é muito valorizada, ela é vista também como um símbolo de poder, como o coronel disse, né? A coisa do ser macho. Então é muito importante a gente investir na implementação total do Estatuto do Desarmamento. Tem que ter uma dimensão de conscientização, né? Do que a arma pode causar. A arma não pode ser
entendida como sinônimo de poder, né? E aí começar a focar nessas áreas e regiões que de fato são áreas mais vitimadas e um público que acaba sendo muito mais morto violentamente no Brasil. Muito bem. Tem uma questão que chegou para a gente aqui do Adriano Cervo, lá de São Borja, no Rio Grande do Sul. Obrigado, Adriano, pela companhia, pelo seu recado aqui no Conexão de hoje. E ele diz que é contra o desarmamento, pois a maioria dos crimes cometidos no país é feito com armas não legalizadas. Então, o Estatuto estaria beneficiando bandidos e privando o cidadão de bem de ter a sua arma legalizada. Esse argumento apresentado pelo Adriano é o mesmo argumento de muitos parlamentares que defendem revogar o Estatuto do Desarmamento por conta dessa questão de armas legalizadas ou não legalizadas. Quero ouvir do Michael, a partir do Sistema Nacional de Armas, como a gente pode tentar rastrear ou como funciona na prática essa questão de saber quando uma arma é legalizada ou não. É interessante essa questão, porque quando a gente pensa nas armas que estão sendo utilizadas, estão no mercado de armas, legais ou ilegais, todas elas entraram, nasceram como armas, ou foram criadas enquanto armas legais. Elas nasceram numa fábrica, foram criadas numa fábrica e foram colocadas no mercado. Então, o trajeto de uma arma costuma ser o trajeto de uma arma que é legal e que entra na ilegalidade. E muitas vezes esse trajeto ele é feito acidentalmente ou por alguém um cidadão que comprou a arma para um uso para sua defesa, enfim, ainda que seja equivocada a ideia da arma para defesa, mas o sujeito colocou a arma guardada na casa dele. A casa é assaltada, a arma é levada. Essa é uma forma da arma entrar no mercado negro, uma arma começar legal e se tornar ilegal. Então começa que várias das armas têm esse trajeto. Então, e a ideia de que possibilitar a comercialização e o porte, quer dizer, a comercialização, avisar o nosso telespectador que é possível que as pessoas, não é proibido, a comercialização de armas, ela não se tornou proibida. É interessante lembrar que o Estatuto das Armas, lá em 2005, previu e aconteceu um referendo das armas. Ou seja, as pessoas, em 2005, foram às urnas dizer se queriam ou não tornar a comercialização ilegal de armas. Então, esse ponto perdeu. Ou seja, as pessoas escolheram deixar a comercialização de armas como existente no Brasil. Então, as pessoas podem hoje comprar arma. O que acontece com o Estatuto do Desarmamento é que há um critério mais rígido. Então, se um indivíduo hoje quer adquirir uma arma para ficar na sua residência, ele tem que passar por um trâmite muito mais rigoroso. Vai ter que provar que é uma pessoa idônea, que não tem ficha criminal, que não tem um passado criminal, que tem condição psicologicamente de ter essa arma em casa. E tem uma idade mínima de 25 anos. Além da idade mínima, que é de 25 anos. Então, agora, um outro ponto importante de se colocar é que o Estatuto do Desarmamento, quando se quer, as pessoas que são contra o Estatuto do Desarmamento, têm que entender que o Estatuto ele não é a salvação da pátria, ele não é o único instrumento para salvar, para diminuir os números, a violência de modo geral e os homicídios. O Estatuto é um instrumento que se mostrou muito efetivo, tanto quando se olha os dados 2003, e a Carolina falou disso, 2003, 2007, por exemplo, houve uma queda brutal de vários índices. E as pesquisas nacionais e internacionais vão mostrar que há uma relação direta. Primeiro, o Estatuto possibilitou tirar armas de circulação. E ao tirar armas de circulação, diminui muito o número de casos não só que no Brasil, como em outros países que adotaram medidas semelhantes. Então, enfim, concluindo, isso tem que ser entendido. O Estatuto ele é um dos instrumentos. Uma política eficiente, polícia eficiente, serviço de inteligência, enfim, e o acompanhamento das políticas subsequentes ao Estatuto devem ser importantes também para diminuir todos os índices de violência. Quero aproveitar e colocar uma outra pergunta aqui, é do José de Almeida, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Obrigado, José, pela participação no Conexão de hoje. E ele diz que também é contra o Estatuto porque os criminosos têm acesso às armas e a população está desarmada e desprotegida. Essa é a sensação, também o argumento de muitas pessoas que se posicionam contra o Estatuto. Eu queria ouvir do Coronel Ubiratã, que está do outro lado também. Como é que revê essa posição de pessoas como o José de Almeida? É muito interessante o posicionamento do nosso amigo Potiguar aí, né? Do Rio Grande do Norte, né? Isso, Rio Grande do Norte, lá de Natal. E também do outro, que me parece é do sul. Do Rio Grande do Sul. Então, de norte a sul do Brasil. Exatamente. Né? Primeiro, com relação ao nosso amigo Potiguar, essa interferência do Estatuto é exatamente porque o bandido ele tem muito mais acesso à arma legal do que ele pensa. Por quê? Quando a gente observa as estatísticas, das armas apreendidas pela polícia envolvidas em crime, a maioria dela vem de procedência legal, de pessoas idôneas que compraram arma na ilusão de se defender.
essa ilusão que o meu amigo Potiguar tem de se defender. E essa arma que vai parar no crime, não pela intenção do seu primeiro comprador, porque como ele acreditava que estava tendo caminho para a defesa. Ora, para usar uma arma em sua defesa, ele tem que ter preparo, técnica, conhecer a legalidade e estar em condição de pronto uso. O policial militar que está na rua, ele usa a arma no coldre. Por quê? Na expectativa de poder sacar. Por isso, a vitimização dos policiais, que é grande no Rio de Janeiro, em sua maioria é o policial de folga. A maioria, aquele que é surpreendido, que é alguém percebe que ele está armado e o aborda e mata. E mata e leva aquela arma dele, que vai para a área criminal daí para frente. Então, é justamente o oposto do que ele fala. E como também disse o nosso amigo do Rio Grande do Sul, quando ele fala que a maioria dos crimes no Brasil é produzida por armas ilegais. Ele fala que são armas ilegais. Eu gostaria até de um dia entrar em contato com ele, porque nós não temos esse dado. Né? Não temos. Um dos crimes com menor índice de solução é o homicídio. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia. Não sei de quem ele está repetindo esse clichê. Né? Porque, com certeza, ele deve saber também que a maioria da munição é brasileira. Porque a munição a gente encontra na vítima. A arma, às vezes, não entra no caso de solução. Né? Então, ou seja, não existe esse dado de que é feito com armas legais ou ilegais. E nós sabemos, sim, pelos dados das armas apreendidas, você vê que as armas envolvidas, elas tiveram a sua origem legal e, muitas das vezes, em mais de 60%, pessoas idôneas andaram com arma e acabaram por descaso, etc., permitindo ou sendo vítima de um assalto e, às vezes, morreram. E, muitas das vezes, policiais, que na sua hora de folga está fazendo um bico ou está indo para casa, defendendo a sua família, que o policial tem muito disso. Ele prefere morrer a perder a sua arma, porque ele enfrenta, né? E porque ele está preparado. Imagina o meu gaúcho lá que não tem esse preparo. É um problema, de fato, a questão do despreparo na hora de você portar uma arma. É uma discussão que poderia seguir aqui, deveria seguir por mais tempo, mas a gente já está encaminhando quase para o finzinho do programa. Eu quero mostrar para você de casa o site do Viva Rio, para você acompanhar também as atualizações aí do vivario.org.br sobre diversas campanhas em relação principalmente à prevenção dos crimes, a combate à violência, que o Estatuto do Desarmamento continua forte, é uma das chamadas do site aqui. A gente tem mais participações chegando, eu não vou conseguir colocar as perguntas. Tem a participação do Roberto Bugatti de Campinas, que também fala a questão do direito da defesa, que a gente pode, enfim, abrir um outro programa aqui para a gente discutir esse tema. Agora, antes de encerrarmos, eu queria ouvir uma conclusão de vocês. A partir de agora, a gente sabe que pode voltar nesse projeto de lei que vai tentar revogar o Estatuto do Desarmamento, tentar mudar alguns pontos fundamentais em relação ao porte, à venda e até o próprio limite mínimo de idade, com a nova legislação na Câmara agora a partir de fevereiro. Então, de que forma vocês acreditam que deve ser encaminhado? Como o nosso Congresso está se posicionando agora? Como é que você vê isso, Carolina? Olha, eu acho que o primeiro ponto é esclarecer que a arma, ela não garante o direito à defesa. Esse direito, ele é ilusório. O próprio coronel atesta claramente, com conhecimento de causa, que ou você está muito preparado, com condição de pronto emprego, ou você vai acabar sendo vitimizado e a sua arma, você, cidadão de bem, vai abastecer o mercado ilegal. Então, o direito de defesa, ele não se concretiza, né? E revogar o Estatuto do Desarmamento, na verdade, é algo contrário à segurança pública. O que a gente precisa, de fato, é brigar pela implementação integral do Estatuto. A gente precisa cobrar que a Polícia Federal fiscalize melhor, que os bancos de dados do Exército e da Polícia Federal sejam integrados, que haja rastreamento, que cada arma apreendida seja rastreada, que as polícias civis tenham condição de fazer esse rastreamento, que aquelas categorias, colecionadores, atiradores e caçadores que têm acesso a um número grande de armas sejam fiscalizados, porque há muito desvio aí, que os estoques de arma, por exemplo, nos fóruns das empresas de segurança privada sejam ou destruídos e guardados com maior segurança, porque essas armas abastecem o crime. Enfim, a gente tem que brigar pela implementação do Estatuto. E é claro que as pessoas têm medo, porque elas estão vulneráveis, mas a arma não vai garantir a segurança. E o que a gente precisa brigar é por uma segurança pública melhor, para dar melhor condição para as polícias trabalharem, que os crimes sejam investigados, esclarecidos e punidos, e não cada um se armar, senão vai virar uma guerra de todos contra todos. Michael, do ponto de vista jurídico, rapidamente. Eu diria jurídico e político. Esse é um momento de muito bom senso, de muita tranquilidade, muita calma para o Congresso Nacional. Os parlamentares que defendem o fim do Estatuto, a revogação ou a alteração do Estatuto,
Na verdade, muitos deles racionalmente sabem que o estatuto ele é positivo em certa medida, mas fazem essa defesa ideologicamente, fazem isso para atender um anseio populista da sua base, um anseio ideológico da sua base eleitoral. Então essa é a hora de não brincar eleitoralmente, nesse sentido, com o Estatuto do Desarmamento. É ser sério com isso. O Estatuto do Desarmamento é uma medida positiva, então defender que uma medida positiva seja retirada do ordenamento jurídico a pretexto de melhorar todo o problema da violência no Brasil é um equívoco. Então, a direção, o foco dos parlamentares e da sociedade como um todo, das polícias, dos governos, seria investir em inteligência policial, na fiscalização, enfim, em tantas outras formas, mas certamente não terminar algo que deu certo e que vem dando certo. Muito bem. Coronel Biratã, tenho 30 segundos para você concluir, por favor. Olha, eu diria o seguinte, para deixar bem claro para os nossos amigos, eu sou coronel PM. Foram 32 anos de vida no Rio de Janeiro e cheguei a comandar a Polícia do Rio de Janeiro. Então, não tenho a menor dúvida que o Estatuto ele estabelece maior controle desde a fabricação até a circulação das armas, o que facilita a ação da polícia. Ele interfere diretamente na redução dos casos de violência entre pessoas de bem, fundamentalmente entre pessoas de bem. Por isso, talvez a gente tenha essa diminuição num tipo de população, etnicamente falando, que são os brancos, que estão numa área onde esses casos aconteceram bastante, enquanto que os negros estão no cenário em espaços historicamente desfavorecidos, onde morreram recentemente 2 crianças aqui no Rio de Janeiro por bala perdida de gente que estava dando tiro pro alto. Então, para você ter uma ideia onde atinge o Estatuto do Desarmamento, e que ela não interfere no policial de folga, esse sim, ele vai continuar usando a sua arma para a sua defesa, porque ele tem o dever de agir na hora de fazer uma intervenção num caso de crime. O cidadão comum, com arma, ele não vai estar com ela em condições de pronto uso, nem vai ter o treinamento adequado. É mais fácil ele apostar em equipamentos protetivos. Muito bom, a gente vai voltar a esse tema aqui, com certeza, no Conexão, mas nosso tempo já estourou por hoje, infelizmente. Muito obrigado, Coronel Biratã, Michael e Carolina. Foi um prazer recebê-los aqui hoje no Conexão. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui ao vivo de segunda a sexta, às 2h30 da tarde. Temos representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.